No salmo de hoje, o salmo de número 10, nós vamos analisar um pouco da arrogância humana e um pouco também da humildade. O quanto a humildade pode nos aproximar de Deus e a arrogância nos pode afastar da presença do Eterno. Continue conosco. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Havat Hesed, a nossa sinagoga que fica aqui em Curitiba, no Paraná. Nessa série, nós temos falado sobre os Salmos, apontando nas palavras do rei Davi todo o conhecimento que ele traz a nós, mas abordando sob a ótica de um rabino muito conhecido nos dias atuais, falecido recentemente, Rabino Chaim Kanievsky, que viveu lá em Israel, conhecido por seus conselhos carregados de sabedoria divina. Nesse salmo de número 10, como eu disse na introdução, nós vamos ver um pouco da humildade do homem de Deus e como a gente deve reagir diante de pessoas que falam mentiras a nosso respeito, que nos fazem acusações. Salmo de número 10, versículo 7 nos diz assim: a boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Rav Chaim Kanievsky, no livro, ele nos aponta para as pessoas que fazem acusações contra nós. Muito provavelmente você já tenha passado por situações em que você foi injustamente acusado de alguma coisa, ou quando as pessoas nos atribuem alguma coisa, nos apontam, afirmando que nós dizemos algo. Então, você disse tal coisa, quando na verdade aquilo não saiu dos seus lábios. Você já deve ter passado por situações assim, Todos nós passamos. Será que a gente deve negar? Não, eu nunca falei isso. Será que a gente deve fazer um vídeo no YouTube explicando, eu nunca falei a respeito disso, isso é mentira? Fazer um discurso, dando mais visibilidade às palavras daquele que é mentiroso? Como devemos agir? A gente primeiro precisa entender que nós nunca estamos livres de falsas acusações, da maldade humana, que muitas vezes, como dito, essas pessoas nos atribuem frases que na verdade nunca saíram dos nossos lábios. Então, e ainda mais no mundo em que a gente vive, em que as notícias correm muito rapidamente, Talvez você já tenha visto claramente notícias, tal ator, tal músico morreu. E de repente a pessoa tem que dar uma declaração na internet e falar, gente, eu não morri coisa nenhuma, eu tô aqui, olha só. Isso aí é uma coisa leviana. Mas pensa na gravidade disso, quando alguém faz uma acusação ou fala algo assim, fulano de tal tá com uma doença grave. Daí pensa nos familiares desse fulano, dessa pessoa, na preocupação deles. Olha, eu descobri que você está doente. Até a pessoa explicar, olha, eu não estou doente coisa nenhuma. Quanto desgaste, quanta dor é causada através dessas falsas notícias, desses falsos rumores. Vamos ver o que o Rav Chaim Kanievsky nos diz aqui no livro. O livro nos conta que certa vez circulou um rumor de que o Rabino Chaim Kanievsky havia dito que em Hanukkah todo mundo devia ficar em alguns abrigos, se assentar em alguns abrigos. Quando foi questionado sobre isso, ele disse que isso era obviamente falso, totalmente falso. Ele nunca havia expressado tal frase. Aí ele dá um ensinamento. Sempre foi assim, que as pessoas inventam todos os tipos de fantasias falsas, fantásticas, para chamar a atenção. Uma vez, houve um boato de que meu pai, o Stiper Gaon, disse que a guerra de Gog e Magog aconteceria em Rosh Hashanah, final ali da festividade de Sukkot. E que em nenhum aspecto, então vai ter a guerra de Gog e Magog, é o fim dos tempos. Você não deve sair da sua cabana. Pensa na gravidade disso. Quantas pessoas, quantos judeus do mundo inteiro iriam ficar
presos dentro da sua cabana, né? Porque o rabino influente está em Pergaon, ele teria dito isso. Pensa quanto mal isso poderia causar. Pessoas do mundo inteiro ligando para o rabino e falando: olha, você falou isso? Ele: não falei. Totalmente falso isso. Aí, um outro rabino chamado Hazon Ish também foi questionado sobre algo que foi dito no nome dele. Ele negou. E daí, quando perguntaram para ele: por que você não faz um vídeo a respeito? Por que você não faz uma negação pública a respeito dessa frase que foi atribuída a você? E aí ele responde: se eu negar isso, implicaria que todas as outras declarações que me são imputadas serão reconhecidas como verdadeiras se eu não negar cada uma delas. Está entendendo o que está escrito aqui? Eu prefiro manter uma política de não fazer nenhuma negação pública, para que as pessoas estejam cientes de que nem tudo que me é atribuído está correto. No Brasil, existe uma tradição, né, de frases, essas frases de para-choque, essas frases de efeito, e sempre colocam ali a frase e daí colocam embaixo Clarice Lispector, uma escritora famosa brasileira. Frases que ela nunca disse, mas são atribuídas a ela. E a gente tem que aprender a pesquisar para ver. Existe uma frase, um conceito, né, que é dito aqui no Brasil, que é assim: não se justifique. Os teus amigos não precisam, e os teus inimigos não irão acreditar. Então, toda vez que a gente precisa ir a público para negar um fato, significa que toda vez que nós não formos a público negar tal fato, aquele fato é verdadeiro. Não se deixe levar por esse tipo de coisa. Não se deixe levar, porque as pessoas estão cheias de maldade. E cada vez que alguém fala inverdades a respeito do seu líder, ou de você mesmo, ou da sua família, fique tranquilo, porque se você tiver que negar, os seus inimigos não irão acreditar. E os teus amigos sabem que isso não é verdade. Eles não precisam que você se justifique. Fique na segurança de pessoas que realmente te conhecem. Porque as pessoas que não te conhecem, elas vão a cada dia tentar fustigar, tentar criar fatos, dizer, atribuir coisas que não são verdadeiras a você. Tudo isso vai tentar te prejudicar. No mínimo, fazer com que você perca o tempo precioso da sua família, das suas orações, da sua comunhão com Deus, para tentar justificar coisas que não são verdade. Pessoas mentirosas, elas sempre vão ser pegas, mais cedo ou mais tarde. Elas vão cair nas suas próprias mentiras. No livro, Rav Chaim Kanievsky nos conta uma história que ocorreu na Rússia na época dos czares. E é bem interessante essa história, que ele fala que existia ali naquela época um serviço militar obrigatório, como existe hoje no Brasil. Induzia muitos jovens russos para o caminho de servir ao exército da Rússia, muito complicado, perigoso, exército sempre perigoso. Os líderes proclamam guerras e os coitados dos soldados é que vão lá morrer nessas guerras, enquanto os líderes ficam em seus palácios. E a Rússia passava por situações difíceis e as pessoas sendo recrutadas para o exército. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que todas as pessoas, ou boa parte das pessoas, tentou inventar desculpas para ser dispensado do exército. E aí, alguns diziam: eu tenho tal doença, eu tenho tal doença. Para evitar esse tipo de situação, o exército russo então criou uma bancada de examinadores para ver se aquilo que as pessoas diziam era verdade. E chegou um dos rapazes e dizia assim: eu não posso servir, eu não posso pegar em armas, porque a minha mão é atrofiada. E esse rapaz era muito forte, o corpo dele muito forte, um camponês muito forte, mas não era muito inteligente. E ele chega no recrutamento e ele fala: olha, minha mão, aí os dedos dele curvados para trás, minha mão
ela é atrofiada, ela é virada para trás, eu não consigo pegar numa arma para atirar, por exemplo. E com isso, os examinadores pegaram na mão dele, tentaram fazer o dedo voltar ao normal e não voltava, não voltava. Porque ele era muito forte. Mas havia um dos recrutadores que era um judeu temente a Deus, e ele era um judeu muito inteligente. Ele fala, olha, nós estamos prontos para te dar a dispensa do exército. Só que a gente precisa saber se esse defeito na tua mão ele é congênito, vem desde o seu nascimento, ou ele foi causado por alguma enfermidade. Então, você consegue mostrar para nós como era a sua mão antes desse defeito, antes dessa enfermidade? E aquele homem que estava com as mãos atrofiadas, ele fala, claro, minha mão era assim. E ele volta a mão ao normal. Quando ele volta a mão ao normal, ele imediatamente é selecionado para o exército. Pessoas com mentiras, elas podem enganar os outros por um tempo, mas elas não conseguem enganar todo mundo o tempo todo. E principalmente, elas não conseguem enganar a Deus. Deixe que os mentirosos façam as acusações. Eles haverão de prestar contas diante de Deus. Tenha o cuidado de ser uma pessoa sincera, de ser uma pessoa que fala a verdade. Essa é a preocupação que a gente deve ter. Seguindo com o nosso salmo de número 10, nós temos o versículo 16 agora, com o comentário do Rabino Chaim Kanievski. Esse salmo é interessante. Olha o que diz o versículo 16. Ele fala assim, o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Como assim? Será que não vai ter mais ninguém na terra? Será que, como Deus pode ser rei se não tem ninguém? Todo rei tem que ter súditos. Malbim explica que o reinado do Eterno é absoluto. Independente de ele ter ou não súditos, Deus é absoluto. Assim, mesmo que chegue o dia em que não haja ninguém mais na terra para servir a Deus, ele permanecerá rei para todo sempre. O uso do pronome possessivo nesse verso, sua terra, geralmente indica que está se referindo à terra de Israel, Eretz Israel, a terra de Deus. Aqui, no entanto, o significado é que no futuro, quando Eretz Israel se expandir nos dias do Mashiach e abranger toda a terra, toda a humanidade como a conhecemos atualmente, acabará por deixar de existir, mas a realeza do Eterno continuará para sempre. O reino de Deus continuará eternamente. A humanidade, os reinos da terra como nós conhecemos, deixarão de existir. Pode ser que todos os habitantes do mundo verão a sua glória em sua terra especial, Eretz Israel, pois eles se aglomerarão para a revelação da grandeza de Hashem na terra, porque isso está profetizado lá em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 3, ele nos traz um ensino maravilhoso que é muito conhecido. Nos diz assim o profeta: irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Então, muitas nações virão a Jerusalém. Quando fala que, no Salmo, que da tua terra somem as nações, não quer dizer que os homens deixarão de existir, mas segundo Chaim Kanievski, essa é uma profecia para apontar os dias do Mashiach. Quando o texto fala que todos virão de muitas nações e dirão, vamos e subamos ao monte do Senhor, porque dali de Sião, sairá a lei, do monte Sião, e a palavra do Eterno de toda a cidade de Jerusalém. Por fim, vamos analisar o versículo 17 desse Salmo capítulo 10, que nos diz assim: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhe fortalecerá o coração e lhes acudirás. Como a gente pode entender quem é humilde? Quem Deus atende o desejo do coração? Como a gente pode entender dessa forma? Existe um relato de um líder, um rabino muito conhecido, lá em Bnei Brak,
que ele se sentou com o Rabino Chaim Kanievski para discutir acerca das orações ali, porque as orações do Rabino Chaim Kanievski, ele fazia um pouco diferente, ele acrescentava ali o Keil Melech Neeman antes do Shema, no início do Kiryat Shema, para demorar um pouquinho mais. Mesmo quando ele orava com o Minyan, Rav Chaim Kanievski então disse que ele estava preocupado em terminar o Shema Israel depois que o Hazan já recitou a conclusão do Shema. E aquele rabino então fala do Chaim Kanievski: toda a congregação espera que você termine o Shema para continuar as preces, para continuar junto com você. E aí o Chaim Kanievski fala para ele: mas o que você está dizendo? Como você está dizendo isso? Todo mundo esperar que eu termine. Por que eles iriam esperar por mim? Na sua humildade grande que o Rabino Chaim Kanievski tinha, ele nem se dava conta, nunca ocorreu para ele que, por respeito a ele, toda a congregação, toda a comunidade observava ele rezando, até que ele concluísse o Shema, e assim todos podiam seguir continuação até o término da Tefilá. Olha que interessante isso, né? O respeito que as pessoas tinham pelo Rabino Chaim Kanievski, ele não se achava digno de tanto respeito, de tamanho respeito. E na verdade ele nem observava, ele nem se dava conta disso. Existe um outro relato interessante a respeito disso, que mostra o grau de respeito que as pessoas tinham pelo Rabino Chaim Kanievski e o grau de humildade que ele tinha. E por isso talvez Deus o ouvisse tanto. Fala que um homem, já com uma certa idade, veio até ele pedir uma bênção para que esse homem pudesse casar. E ele vai lá e ele abençoa. Rapaz, o senhor fala: eu vim até o Rabino Chaim Kanievski no ano passado para pedir uma bênção para o casamento. Mas acontece que essa bênção ainda não foi alcançada, eu ainda não casei, ainda não encontrei a moça para casar comigo. Peço então que o Rabino Chaim faça uma nova bênção para mim. Ore de novo para mim. Me abençoe de novo com uma bênção, vamos dizer assim, ainda mais forte. E o Rabino Chaim Kanievski estava ali, estudando a Guemará, lendo ali no Talmud. De repente ele ergue os olhos e olha para aquele homem e fala para ele: eu fiz uma bênção para você no ano passado. É evidente que a minha bênção não tem nenhum poder. Eu não sou ninguém. Como é que você volta até mim para pedir que eu te abençoe novamente? Ainda assim, humildemente, o Rabino Chaim Kanievski vai até aquele senhor, coloca a mão na cabeça dele, faz uma bênção, ora por ele, para que ele se case. E de repente, quando aquele homem vai embora, o Rabino Chaim Kanievski, meio perplexo, né? Ele olha para o seu assistente, ele fala assim: a Guemará diz, no Tratado de Bava Kama 93a, que a gente não deve tomar as bênçãos de uma pessoa simples, de forma leviana, né? Então as pessoas vêm até a mim, aquilo ali não fez sentido. Por que eles vêm tão animados para receber a minha bênção? Eu não sou ninguém. As minhas bênçãos, elas não devem ser tomadas de forma desprezível, mas também não devem ser levadas tão a sério. Eu não sou ninguém. Com isso, a gente vê o grau de humildade do Rabino Chaim Kanievski. Ele acreditava fielmente que as suas bênçãos não tinham tanta relevância. Ora, vinha pessoas de todo Israel, dos Estados Unidos, de outros países para buscar a bênção do Rabino Chaim Kanievski. E ele acreditava que as pessoas não deviam levar tão a sério porque ele não era tão relevante assim. Como é que pode isso? Hoje, nos dias atuais, né? Vamos lembrar, o Chaim Kanievski morreu recentemente, aí, pouco mais de um ano atrás, 2 anos atrás. Hoje a gente convive com líderes que cobram para abençoar pessoas. Homens que acham que suas palavras são tão poderosas, tão abençoadoras, que eles se autoproclamam profetas de Deus. Mas por outro lado, nós vemos também que há homens carregados de humildade. E para esses, Deus tem uma atenção especial. Deus dá ouvidos.
e atende às suas preces. Quando você for pedir a bênção a alguém, procure alguém carregado de humildade. Alguém que sinta-se não tão merecedor de grande honra. Que talvez, como Rain Kanievski, possa dizer: por que você vem pedir a minha bênção? Eu não sou ninguém. Porque são essas pessoas. É esse tipo de pessoa, com um grau sincero de humildade, um grau elevado de humildade, que Deus volta o seu coração e dá ouvidos. Se você gostou do vídeo de hoje, que Deus possa dar ouvidos à sua prece. Mas por favor, eu te peço humildemente, se você gostou, deixe seu like, ative o sininho das notificações aí se você já é inscrito no canal. Se você considerar tornar-se membro do canal, será muito bom para Havat Hesed receber a sua tzedakah se achar que nós somos dignos disso. Mas de qualquer forma, que Deus possa ter uma bênção especial para a sua vida. E se você gostou realmente e quiser compartilhar com outras pessoas para que elas também possam de alguma forma ser enriquecidas espiritualmente através das palavras do Rabino Rain Kanievski, fique à vontade para compartilhar com seus irmãos, seus amigos, seus familiares. Que Deus possa cobrir a cada um dessas pessoas com as suas ricas bênçãos. Grande abraço, shalom. Até a próxima.